Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que vive e está vivo para todo sempre, eu oro e rogo a Ti, para que a Tua palavra seja revelada aos Teus filhos, à Tua igreja, às Tuas ovelhas, aos Teus eleitos escolhidos, porque Romanos 9,33 diz, quem nele crer não será confundido. Isaías disse, Pai, que a Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Paulo disse em Hebreus 4 que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada e haja entendimento, sabedoria e revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pode se assentar quem está aqui, e você que está aí online, Bíblia, papel e caneta que você vai precisar, hein? Você vai precisar da Bíblia, eu vou te mostrar a palavra, você vai precisar de um caderno de anotações, né? De uma folha e da caneta para anotar os textos, tá? Eu tenho um pouco de pressa porque temos bastante assunto e o assunto é muito importante. E para começar, eu preciso que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 11. Eu preciso começar com esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Foi o versículo que eu li na primeira aula, na primeira ministração. E vou ler, tenho que ler de novo. Porque me parece que o Jesus, que o adventismo, né, prega, anuncia, parece que é um outro Jesus que não o da Bíblia. Parece que é um Jesus da Ellen G. White. Parece que é o Jesus de alguém que precisa de uma doutrina extra-bíblica, de alguém que parece que só a Bíblia não é suficiente, que não é o caso do cristão. O cristão, como ele é semelhante a Cristo, ele crê na palavra de Deus. 2 Coríntios 11, verso 4, o apóstolo Paulo disse para a igreja. Primeiramente, ele disse para os coríntios, escreveu para os coríntios, mas os coríntios representam a igreja de Cristo. Assim também, se fosse aos Gálatas, se fosse aos Efésios, fosse aos Filipenses ou Colossenses, é Paulo falando com a igreja. Paulo disse para a igreja, e não importa se faz 1 ano ou 2000 anos. Assim como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Então, não muda nada se faz 1 ano ou 2000 anos. 2 Coríntios 11, 4, está vivo como se Paulo tivesse acabado de escrever. 2 Coríntios 11, 4, Paulo diz, pois se alguém... Cadê a foto do homem lá, hein? Tem a foto dele aí? Por favor. Olha lá. Rodrigo Silva é um pastor adventista, um teólogo adventista. Me admiro de ser um homem estudado, culto, fala bem, fala bonito, boa dicção, né? Exime a dicção, tem muito conhecimento, é um arqueólogo, geólogo e teólogo também. Afora pastor da adventista. Ele é tipo de uma voz adventista. O que ele fala no adventista é tipo palavra de rei, porque ele é um teólogo bem conceituado no adventismo. E 2 Coríntios 11, 4, Paulo disse, se alguém for pregar-vos outro Jesus. Então, aquele homem ali, aquele abençoado, é um filho de Deus, ele também é salvo pela graça, mas comete muitos equívocos, principalmente a respeito da sã doutrina. Abre um parênteses. Lembrando que a minha ministração não é nada pessoal, nem contra ele, nem contra ninguém. O objetivo não é falar mal de alguém ou de uma pessoa. O objetivo, sim, é combater mentiras, heresias, equívocos a respeito da palavra de Deus. Eu não posso ficar quieto, e muito menos apoiar ou concordar, se houver doutrinas, seja de quem for, por meio de quem for, antibíblica. Porque nós cristãos, seja qual for a ramificação, nós cremos na palavra de Deus, certo? Por isso que nós usamos a Bíblia.
Então, o adventismo também usa a Bíblia. Assim como o batista, o pentecostal, o católico, o presbiteriano, o metodista, o quadrangular. Então, toda ramificação cristã, independente da linha teológica, pentecostal, neopentecostal, tradicional, renovado, independente da linha, predestinação, livre-arbítrio, independente da linha teológica, toda ramificação cristã usa a Bíblia. Suas pregações e ensinos saem da Bíblia. Não é isso que você sabe? Então eu também conheço a Bíblia e Paulo falou, se alguém for pregar-vos outro Jesus, ou em outras palavras, se alguém que está com a palavra de Deus na mão, se alguém está com a palavra de Deus na mão, e ao invés de estar ensinando em linha com a palavra, está trazendo ensinos contra a palavra, fora da palavra, aquele que a conhece, no mínimo deve combater, não a pessoa, né? Porque nada pessoal, Paulo diz que a luta não é contra carne e sangue, mas deve combater tal heresia ou tal doutrina contrário à palavra de Deus. Amém, pessoal? Entenderam o objetivo? Então, por isso que eu tenho que ler 2 Coríntios 11:4, como eu li na parte 1, hoje é a parte 2, estou lendo também 2 Coríntios 11:4. Se alguém, e nesse caso o abençoado ali, Rodrigo Silva, e vou te mostrar, se alguém for pregar-vos outro Jesus. Pastor, mas ele tem pregado um outro Jesus? Igor, por favor, solta o vídeo e ouçam, estamos ao vivo. O Igor vai soltar o vídeo, você vai ouvir o som e você vai ver. Eu não vou te influenciar, mas você é cristão, independente da ramificação. De novo eu falo. Independente de denominação, independente da ramificação teológica, você é cristão que crê na Bíblia e na palavra de Deus. Será que ele tem pregado um outro Jesus? Vamos ver, solta o vídeo. Quando você ouvir o que ele vai falar, eu penso que você vai ficar claro que ele está falando de um outro Jesus e não o da Bíblia. Por favor, Igor. O diabo pegou Jesus no colo e Jesus estava tão fraco que não resistiu nem ao voo de Satanás. Já pensou? Ser carregado nos braços pelo diabo? Aquele que tinha poder para expulsar demônios nesse momento não poderia resistir ao colo do diabo. Parou. Obrigado. Olha, toda ramificação cristã na face da terra que crê na Bíblia, toda ramificação, abre um parênteses, independente da linha teológica, porque nós cremos em predestinação e temos base bíblica para isso. Há pessoas que não creem em predestinação, há pessoas que creem em livre-arbítrio. Pessoalmente, particularmente, eu não creio em livre-arbítrio porque não tem base. A Bíblia nem fala de livre-arbítrio, nem existe na Bíblia a palavra livre-arbítrio, mas existe que fomos predestinados. Romanos 8:30, Efésios 1:11 e outros textos. Então, todo cristão que crê na palavra de Deus deve estar perguntando agora, em qual lugar da Bíblia que diz que o diabo carregou Jesus no colo? Passa mais uma vez, que é a última vez nessa noite, que eu tenho muito assunto para falar. Passa mais uma vez. Presta atenção no que ele vai falar. O diabo pegou Jesus no colo e Jesus estava tão fraco que não resistiu nem ao voo de Satanás. Já pensou? Ser carregado nos braços pelo diabo? Aquele que tinha poder para expulsar demônios nesse momento não poderia resistir ao colo do diabo. Tá bom. O diabo carregou Jesus no colo. Vocês entenderam bem? A pergunta que eu faço é essa. 2 Coríntios 11:4. Se alguém for pregar-vos outro Jesus. Eu vou falar convictamente, diante de Deus e dos anjos. Eu tenho 50 e poucas Bíblias. Ele é um teólogo, deve ter no mínimo mais que eu. Ele não pode ter só 2 ou 3 Bíblias. Como teólogo que ele é, ele deve ter. Se eu tenho 50 e pouco, ele tem que ter no mínimo 50 ou mais. Eu penso que ele tem mais. Mas tudo bem. Em qual lugar da Bíblia, de qualquer versão, qualquer tradução, em qual lugar da Bíblia que diz ou dá a entender que o diabo carregou Jesus no colo? É uma pergunta que eu faço também a ele ou a qualquer pessoa na face da terra. Em qual lugar da Bíblia
Por isso que eu li 2 Coríntios 11:4. Se alguém, e me parece que esse alguém hoje está sendo ele, se alguém for pregar-vos um outro Jesus. Então o que eu estou percebendo aqui? Parece, e me dá a entender, que ele está falando de um outro Jesus que o diabo carregou no colo. Porque o da Bíblia, com ele não aconteceu isso. Me dá um sinal quem está entendendo. Agora, o que fica claro para mim, conhecedor da palavra de Deus? O que ele disse é uma interpretação. Desculpa, equivocadíssima, hein? Interpretação errônea, interpretação equivocada e o pior, interpretação herética de um herege. Interpretação antibíblica. Ou em qual lugar da Bíblia diz ou dá a entender que o diabo carregou Jesus no colo? Em qual lugar da Bíblia? Em nenhum lugar da Bíblia. Então, fica claro para mim que ele está trazendo uma heresia. E no mínimo, 2 Coríntios 11:4, falando de um outro Jesus, que não é o da Bíblia. Só se ele está falando do Jesus vizinho dele. Porque eu conheci uma pessoa que chamava Jesus José da Silva. Só se ele está falando de um outro Jesus. Porque o da Bíblia, o diabo não carregou no colo. Amém, abençoados? Pode continuar, Igor. Salomão deitou com homens. Salomão tentou uma outra coisa. Hedonismo, prazeres. Ele teve sexo com mulher de tudo quanto é jeito. E provavelmente, até com homens. E provavelmente, até com homens. Para aí. Bom, como a Bíblia não diz isso, que Salomão deitou com homens, eu não posso crer. Porque eu não posso crer em suposições. Eu não posso crer em conclusões. O que Jesus diz em João 7,38? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Em nenhum lugar da Escritura diz que Salomão dormiu com homens. Outra interpretação. Quem está entendendo? Então, isso acontece... Abre aí 1 Coríntios 4, por favor. 1 Coríntios 4. Isso acontece por causa disso aqui, ó. Primeiro, ele não poderia cometer esse equívoco, tá? Porque ele é um teólogo. Ele é um homem estudado. Ele é um conhecedor da Bíblia. Conhece eximiamente a Bíblia. Nunca, em hipótese alguma, ele poderia falar que o diabo carregou Jesus no colo. Essa aí foi a pior de todas. Essa foi a pior. 1 Coríntios 4, versículo 6. Então, eu penso que ele pulou ou esqueceu dessa instrução de Paulo. 1 Coríntios 4, verso 6. Paulo falando: ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós, Bíblia, papel e caneta, para que em nós, sublinha aí, ó, aprendais a não ir além do que está escrito. Quando um homem, seja pregador, seja o anjo Gabriel, seja alguém, Paulo falou, se alguém pregar outro Jesus, quando alguém diz que Salomão dormiu com outros homens, e não está escrito, ele está indo além do que está. Está indo além ou não está indo além? Ele está indo além do que está escrito. Aliás, tem até uma teoria, não sei quem já ouviu isso, por aí, eu já ouvi, é velha. Tem uma teoria que diz que Jesus fez sexo com Maria Madalena. Quem já ouviu isso? Isso é uma heresia grotesca, vergonhosa, absurda. E por que é uma heresia, eu afirmo com certeza? Porque não está escrito. Se tiver escrito, eu creio. Aprendam a crer na palavra de Deus. Por exemplo, Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Então está escrito que Ele nos fez ovelhas. O que é crer em Deus? É crer no que está escrito. Está escrito que Ele nos fez ovelhas. Se tivesse escrito que Ele nos fez tartaruga, que Ele nos fez papagaio, que Ele nos fez jacaré, que Ele nos fez hipopótamo, o que tivesse escrito eu ia crer. Isso é o que Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura. Agora, eu não posso crer que o diabo carregou Jesus no colo, porque não está escrito. Eu não posso crer
que Salomão dormiu com muitos homens, sendo um homem de Deus rei, porque não está escrito. Como é que eu vou crer se não está escrito? Agora eu creio que somos ovelhas, porque em João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas. Em Salmo 103, as minhas. Então eu creio porque está escrito. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Salomão deitou com muitos homens. Isso é uma suposição, uma dedução ou uma conclusão interpretativa e pessoal dele. Lembrando que ele não fala pelo povo de Deus. Amém? Vai lá, Igor. Não haverá arrebatamento. Eu não creio no arrebatamento da igreja. Pronto. Parou. Bom, eu já falei sobre isso na primeira parte também, quando eu li 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo diz que os mortos ressurgirão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. Não é o que está escrito? 1 Tessalonicenses 4,16. Os que estiverem vivos para a vinda serão arrebatados. Se ele não crê, eu até respeito. Não concordo, porque eu conheço a Bíblia. Mas respeitar, eu sou obrigado a respeitar. Consegue entender a diferença? Respeitar é a posição dele, respeitar o modo que ele vê, respeitar o modo que ele quer, eu até respeito. Agora, concordar e apoiar eu não posso. Por quê? Porque essa fala dele de não crer no arrebatamento é uma doutrina antibíblica. Porque se a Bíblia fala do arrebatamento, como ele fala que não crê? Mas isso já é um problema dele. Aqui não é uma igreja adventista. Aqui é um ministério profético e apostólico. Graça e apostolado, firmado, fundamentado em Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Se ele não quer no arrebatamento, isso é algo pessoal dele. Eu já não poderia congregar na adventista, porque ele já falou que o diabo carregou Jesus no colo. Você imagina eu numa pregação ele falar que Salomão dormiu com muitos homens. Você imagina, daqui a pouco eu vou falar que Elias também dormiu, com Samuel, Isaías, por aí vai. Né? Então, para mim já não dá. Próximo, Igor, continue. Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento, já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Agora porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Ele subestimou Jesus. Para. Esse aqui é como eu. Esse aqui, hein? Olha... Apocalipse 19, no seu manto e na sua coxa tem o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele chamou Jesus de esse aqui. Quem percebeu? Chamar Jesus de esse aqui, além de separar o pai do filho, né? Quando Jesus, João 10, 30, ele falou, eu e o pai somos um. Você viu que ele separou? O Satanás, o Lúcifer, não. Com o pai eu não vou, mas esse aqui eu aguento. Não subestimou? Rapidinho em rapidinho em Apocalipse 12, só uma pincelada de 1 minuto, para eu entrar no meu assunto de hoje. Foi aqui que nós paramos semana passada. Apocalipse 12. Então, essa heresia de falar que o arcanjo Miguel é Jesus, essa é velha. Você já tinha ouvido isso aí? Eu tenho um assunto no nosso site. É uma velha heresia, tá? De falar ou pensar ou crer que Jesus era o arcanjo Miguel. Não é o que eu penso, é o que está escrito. Por favor, Apocalipse 12. Olha lá. Ó. Apocalipse 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações. Para aí. Você não vai crer que esse varão que há de reger todas as nações é o arcanjo Miguel, né? Hã? Não. Vamos falar com quem conhece a Bíblia, porque ele não está aqui agora. Mas eu ia perguntar para ele. Apocalipse 12, 5. Ela quem? A mulher, né? Ela deu à luz um filho. Ela quem? A Maria. Que filho? Jesus. Está falando de Mateus, capítulo 1. Amém, abençoados? Apocalipse 12, 5. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. Então, Daniel falou desse varão. Agora, presta atenção. Nós temos o Espírito Santo. Amém, abençoado? O Espírito Santo não vai contra ele. Como é que eu lendo Apocalipse 12, 5, que diz respeito ao filho, olha o verso 5. Verso 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Não aconteceu isso em Atos 1, onde Jesus subiu aos céus? Apocalipse 12, 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono.
Aqui eu sou obrigado a interpretar, mas o Espírito Santo me ajuda e não deixa eu equivocar. Por exemplo, se o filho foi arrebatado para Deus, Apocalipse 12:5, e para o seu trono, se o filho e trono, eu penso que está claro que não tem nada a ver com Miguel, né? Miguel está no trono? Em qual lugar da Bíblia diz que tem um anjo no trono? Ou um arcanjo? Qual lugar da Bíblia? Então ele está muito equivocado de falar que Jesus é o arcanjo Miguel. E esse equívoco nada mais é que uma grande... Claro, é uma grande heresia. O que é isso aí? Porque Jesus é o Salvador, coisa que Miguel não é. Então como que ele pode falar que Jesus... Dá um sinal quem está entendendo. Como ele pode falar que Jesus é o arcanjo Miguel? Então o Apocalipse 12:5 diz que Jesus é Jesus. E o verso 7, Apocalipse 12:7, e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, quem foi que batalhou no céu contra o dragão? Foi Jesus? Claro que não. Foi Deus que batalhou, abençoado? Não. Apocalipse 12:7. Quem que batalhou? Miguel e os seus anjos. Está ou não está escrito? Então o apóstolo Marcos Gomes, do Ministério Graça Apostolado, está te dando fundamento bíblico. Agora, ele dizer, ele ou qualquer pessoa, a questão não é ele, nada pessoal. Ele dizer que Miguel é Jesus, no mínimo ele tem que mostrar na Bíblia, coisa que em nenhum lugar está escrito. Então fica claro que é mais uma das suas interpretações. E tal interpretação não é outra coisa senão uma heresia. Está claro ou não está claro? Vamos continuar, Igor. Dá um sinal quem está entendendo. Vamos continuar o vídeo aqui. Então, se você vê Apocalipse 12, é só um breve... Eu li o Timóteo semana passada, né? 1 Timóteo 6. Eu li lá onde Paulo diz que Jesus é bendito, Deus, Rei dos Reis, Senhor dos... Coisa que Miguel não é. Não, vamos falar a verdade. Está claro ou não está claro que é uma grande heresia? Falar que Miguel, falar que Jesus é Miguel, que Miguel é Jesus, não dá, né, abençoado? Está claro ou não está claro? Vamos lá, Igor. Parou. Para aí. Haverá ateus no céu. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Porque, na verdade, vamos lá em João 10. Antes de mostrar o vídeo lá, deixa ali o tema lá. Abre em João 10 sua Bíblia. Deixa o tema aí, Igor, parado. João capítulo 10. Vamos ver o que Jesus diz. Jesus, hein? Cristão crê em Jesus, né? Como cristão vai contra Jesus? João 10, um texto muito tradicional, conhecido, verso... Olha lá. João 10, versículo... Vamos ler desde o versículo 24 em diante. João 10, 24. Presta atenção. João 10, 24. Rodearam-no os judeus, quer dizer, rodearam a Jesus, né? João 10, 24. E disseram... Até quando nos manterás em suspenso? Os judeus falando com Jesus. Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Jesus respondeu, eu já vos disse e não credes. João 10, 25. Eu já vos disse e não credes. Vocês sabem que os ateus são pessoas que não crê. Você não sabe disso? Então vê João 10, 25. Eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Coloca o dedo em João 10, 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Precisa de explicação? Jesus falando, João 10, 26. Ele está explicando por que não crê. Ele está explicando por que não crê. João 10, 26. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. O que ele está dizendo, no mínimo? Que os que não forem ovelhas não vão crer. Olha lá em 1 Coríntios 12, abre aí. 1 Coríntios 12, verso 3. Tem que ser rápido, já achei. 1 Coríntios 12, verso 3. Olha lá. 1 Coríntios 12, 3. Paulo falando, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito, que Jesus é anátema. E ninguém
ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É os dois lados da moeda. João 10, 26. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então quem não é ovelha não vai crer. Por outro lado, Coríntios 12, verso 3. Os que são ovelhas vão crer por causa do Espírito. Por causa do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Então passa lá, Igor. Vamos passar o áudio do vídeo dele. Estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos talvez não verei lá. Eu estou preparado. O céu que eu acredito tem espaço para o ateu. Parou. O céu que eu acredito. Não tem um céu que eu acredito. Eu acredito no que está escrito. Quando se diz, seja quem for o pregador, quando se diz o céu que eu acredito, isso já é pessoal. E eu já falei aqui várias vezes, um pregador, ele não pode ser, quem lembra? Ele não pode ser parcial, e ele está sendo parcial. Porque aí, se eu for conversar com ele, ele vai falar, o céu que eu acredito, e eu vou falar, o céu que está escrito. Você está vendo? Então, por isso que ele está crendo que o diabo levou Jesus no colo. Porque esse é o diabo que ele acredita, esse é o Jesus que ele acredita, esse é o céu que ele acredita. Quem está entendendo? Agora, eu não posso... Vou falar de novo. Um pregador. No reino de Deus não tem batista, não tem pentecostal, não tem tradicional, não tem renovado, não tem católico. No reino de Deus não tem esses títulos. O reino de Deus tem a igreja, tem os filhos de Deus, tem os santos, os eleitos. Esse é o reino de Deus. E os pregadores deste reino, vou falar de novo, em hipótese alguma, nem por um minuto pode ser parcial. E ele está sendo parcial. O céu que eu acredito. E ele falou uma frase ali que você pensa que eu vou deixar passar batido, não vou deixar. Ele falou que está preparado para ver santos que não vai estar lá. Então não são santos. Volta lá esse assunto. Ué, se o santo não vai estar lá, então não é santo. Volta lá, olha lá. Toca, solta de novo. Estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos talvez não verei lá. Parou. Ele está preparado para ver ateus no céu e santos no... Ué, abre aí Efésios capítulo 1, por favor. Agora, vocês estão percebendo que ele fala sem citar nenhum fundamento. E, 2 Coríntios 11, 4. Está claro para alguém aqui que parece, ou pelo menos está dando a entender, até que ele prove o contrário, que ele está falando de um outro Jesus. Não fica claro isso? É o que eu estou entendendo. Um Jesus que foi carregado no colo pelo diabo. E ele interpretou Lúcifer. Não está escrito. Ele interpretou Lúcifer quando ele disse que Lúcifer falou, não, contra o Pai eu não consigo, mas esse aqui eu posso. Isso é interpretação diabólica. Terreno e carnal é pouco, é diabólica. Ele está sendo advogado de Lúcifer. Ele está falando por ele. Ele está falando, Lúcifer entendeu assim, com o Pai eu não consigo, mas esse aí é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é um outro Jesus que não é o da Bíblia, está claro ou não está claro? É para vocês verem como que é, não? Efésios 1, por favor. Olha Efésios 1, versículo 4. Ele não cita a palavra. Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. Pois nos elegeu, nos escolheu. Quando? Antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele. Interpretando. Nos elegeu em Cristo. Nele quer dizer em Cristo. Isso aqui é incontestável, hein? Isso aqui é impossível alguém falar que esse nele não é Cristo. Porque não há outro. Amém? Efésios 1, 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Como é que os santos e irrepreensíveis diante dele não vai estar lá? E o ateu vai estar? Se Jesus disse em João 10, 26, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Dá um sinal quem está entendendo. Irmão, posso falar para vocês? Eu fico com o que está escrito. Tem mais alguém? Por isso que há 30 anos eu falo, se tiver escrito, eu creio. Agora, falar que o diabo carregou Jesus no colo, nossa, essa eu não consigo nem falar, nem comentar sobre uma frase dessa. Continua lá. Vamos para o próximo. Parou. Volta um pouquinho no tema. Olha lá.
O arrependimento de Lúcifer. Eu acho que ele é advogado do diabo. Já assistiu o filme Advogado do Diabo? Peraí. O arrependimento de Lúcifer. Vou falar de novo essa frase, hein? Vou falar de novo. Toda ramificação cristã. Por isso o subtítulo dessa noite. Adventista do sétimo dia. Igreja ou seita? Igreja ou seita? Por quê? O arrependimento de Lúcifer. Vou falar de novo. Nenhuma ramificação cristã, nenhuma linha teológica, não existe essa frase, o arrependimento de Lúcifer. O que será que ele vai falar agora? Que Lúcifer aceitou Jesus, que se batizou nas águas, falou em línguas. O que ele vai falar agora? Só falta falar isso. Por favor, segue o vídeo. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso. Mas ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo que não vai falar com ele. O Lúcifer era o porteiro do céu. A Igreja Católica fala que é São Pedro que fica na porta, né? Não tem piadinha assim? Ah, o cara morreu, quando chegou no céu, São Pedro. Não tem piadinha assim? O catolicismo fala que é São Pedro que fica na porta. Agora o adventismo fala que quem está na porta é Lúcifer. Ele fica, pois não, é um porteiro, sabe salão de baile? É um porteiro, deixa eu ver o seu ticket, aí ele sabe, pode entrar, boa noite, pode entrar, senhora, boa noite, pode entrar, se divirta, pode chegar, vai chegando, tá, não sei o quê, pode ser assim. Não parece que não está entendendo isso aí? Ele falou que Lúcifer é um porteiro do céu, verificando quem vai entrar e quem não vai. Mas que Jesus, Mas é os livros da Ellen, não tem a foto aí? É os livros lá, Ellen White. A Ellen White, a fundadora ou a precursora da Igreja Adventista, ela escreveu livros com supostas revelações, igual Joseph Smith do Mormons. Lembra primeiro que eu falei dos Mormons? Os Mormons também têm o livro do Mormon. E o Joseph Smith, o fundador dos Mormons, aí escreveu um outro testamento de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo apareceu somente para Joseph Smith e para os Mormons e deu uma revelação só para eles, que nós, o mundo inteiro, não tem. Só eles que têm. Um outro testamento, que é o livro dos Mormons. Aí aparece a Ellen Good White, cadê ela? Dá para admirar? Olha lá. A Ellen Good White, ali é um dos livros dela. Nada pessoal, não é nada carnal, luta não é contra carne e sangue, mas é contra as mentiras e heresias. A questão é que o adventismo crê na Bíblia. Olha o que eu vou falar, hein? O adventismo crê na Bíblia se a Ellen Good White aprovar. Se ela aprovar, aí eles crêem. Por isso que eles não creem em predestinação. Porque ela era uma pregadora da lei e morreu sem conhecer a graça do apostolado. Então, eles não creem em predestinação, porque a Ellen Good White não falou de predestinação. Então, claro que é. Assim como para os mormons, Joseph Smith, para os testemunhos de Jeová, Charles Taze Russell, e assim, para os kardecistas, o Allan Kardec, e aí vai. Olha lá. Volta lá no assunto, lá no vídeo. Agora, Lúcifer se arrepender? Daqui a pouco ele vai falar que batizou nas águas, aceitou Jesus, congregava onde, hein? Não vou nem falar onde podia congregar, senão... Será que ele usava véu também? Olha lá, põe lá o assunto. O arrependimento... Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso, mas ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava... instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Parou. Passou um anjo e Lúcifer falou, só faltou mandar um correio elegante. Quem lembra do correio elegante na festa junina? Não mandava um correio elegante? Um coraçãozinho, mandava para as meninas, né? Correio elegante, assim, você falava, eu quero tanto te conhecer. Não era um correio elegante? Parece que o Lúcifer mandou um correio elegante para Jesus. Passou um anjo, o Lúcifer, vem aqui. Vai lá falar para Jesus que eu estou arrependido. Vocês ouviram ele falar isso? Que interpretação. Isso só pode ser de quem não lê a Bíblia. Mas ele é teólogo. Ele não estudou a Bíblia. Com Ellen White e tudo, vai. Com Ellen White e tudo. Não estudou a Bíblia. Lúcifer, para lá e para cá no céu,
porteiro do céu verificando quem vai entrar e quem não vai. Isso é uma das heresias, tem muitas. Eu tenho assunto aqui. Verificando quem vai entrar. Aí passou um anjo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai lá e fala para Jesus que eu estou arrependido. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Agora eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Você pensou em ouvir isso alguma vez na vida? Lúcifer, como se não bastasse o diabo levar Jesus no colo. Não, eu vou ter que fazer isso aqui. Vem aqui, Igor, vem aqui. Não, eu vou ter que fazer, vem aqui. Você consegue imaginar o diabo levando Jesus no colo? O diabo levando Jesus no colo. Não, fala sério, não dá para... A minha mente... Não, dá para você imaginar o diabo levando Jesus no colo? O assunto hoje, adventista do sétimo dia, igreja ou seita? Estão brincando com a Bíblia? O diabo levar Jesus no colo e agora Lúcifer mandou o anjo falar para Jesus, hein? Vai lá e fala que estou arrependido. Eu tenho que ouvir de novo, põe lá, eu tenho que ouvir de novo isso aí, vamos lá ver. Imagina o Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso. Mas ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Parou. Vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Vamos ler Romanos 9, por favor. Alguém está percebendo que ele não cita nenhum versículo? Alguém está percebendo isso? É só interpretação, mas das esdrúxulas, hein? Você é louco, uma interpretação dessa? Não, uma interpretação dessa? Ele é louco, ele é o quê? Não, como que eu... Você acha que ele é louco? Retardado, débil mental? O que você acha? Você acha que ele é ignorante? Mas ele tem conhecimento, ele é teólogo. E você vê que ele fala empolgado, né? Ele fala com a maior certeza, né? O Lúcifer era um raio para lá, e aí ele falava com os anjos, vem aqui. Você vê que ele fala na maior naturalidade. Tudo isso aí é os escritos de Ellen White. Porque o adventismo não crê só na Bíblia, salvo se Ellen White aprovar. Aí eles crê. Por isso que eles não crê totalmente ou plenamente na palavra de Deus. Adventista do sétimo dia. Igreja ou seita? Vai lá, Igor, continue. Parou. Em cada planeta há uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, em cada planeta também tem gente. Tem posto BR, tem posto Shell, tem o mercado açaí, tem a padaria do Seu Mané. De onde que ele tira essas coisas, meu? Em cada planeta há uma árvore do conhecimento. Cada planeta. Vai lá, Igor, vamos ver o que ele está falando. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual na Terra. Igual na Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. Parou. Eu não vou nem comentar, porque... Falou que essa árvore do bem e do mal só tem na terra. Porque só aqui, por isso que Satanás está... O próximo assunto. Em cada planeta... Não, o outro assunto, o outro, é o oitavo. Os escritos de Ellen White são inspirados por Deus. Bom, eu reconheço um escrito inspirado por Deus se tal escrito está em linha com a palavra de Deus, porque 1 Coríntios 4:6, eu já li hoje, aprendais a não ir além do que está escrito. Porque se há algum livro na terra inspirado por Deus, deveria estar aonde? Na Bíblia. Então, que tipo de cristão que é o adventista? É um cristão que não crê só na
Bíblia, como palavra de Deus, mas também nos livros de Ellen G. White, que segundo eles foram inspirados por Deus. Pastor, mas você não crê que Deus pode inspirar alguém? Eu creio. Mas quando essa inspiração vai contra o que está escrito, aí não dá para crer, né, irmãos? Dá um sinal, quem está entendendo. Você acha que Deus vai contra ele mesmo? Não tem como, né? Vamos lá, Igor, solta aí. Ellen White passa no teste de uma profetisa legítima. As coisas que ela escreve são incríveis demais para serem mera coincidência. Eu só posso tributar uma coisa: inspiração de Deus. Por isso, eu sou fascinado com o testemunho de Cristo dado pelos escritos de Ellen White. Vou à igreja batista, presbiteriana, metodista, mas eles sabem que quem está indo ali é um adventista do sétimo dia e que tem ideias diferentes. Eu não escondo quem eu sou. Eu não escondo quem eu sou. Parou. Eu prego na presbiteriana, na batista, na metodista, blá, 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 blá. Mas eles sabem quem está ali é um adventista do sétimo dia. Eu não escondo quem eu sou. Posso falar para vocês? Eu não tenho autorização de Deus para deixar ele pregar aqui no Ministério Graça Apostolado. Se a batista fez isso, é um problema deles. Em Apocalipse diz ao anjo da igreja, toda carta destinada à igreja, ela foi destinada ao anjo. Pode ler Apocalipse 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3. Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja é uma alusão ao apóstolo, ao pastor da igreja. Paulo disse em Coríntios 12, 28, que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Eu sou apóstolo dessa igreja, desse ministério. Então eu sou o anjo da igreja, entre aspas. Consegue entender? É uma alusão. Eu não sou o dono da igreja, eu não sou o cabeça da igreja, eu não sou o salvador, não é isso. Ao anjo da igreja diz respeito ao responsável, entre aspas, pela igreja. É claro que é abaixo de Cristo. Não precisava nem falar isso, né? Está dizendo sobre o pastor, sobre o ministro, o dirigente local da igreja. Agora, eu não tenho autorização, presta atenção no que eu vou falar, hein? Eu não tenho, e espero que os pastores do MGA da terra não façam isso, porque senão não vai dar para a gente andar mais junto, né? Eu não tenho autorização de Deus para permitir que um adventista, por exemplo, ele, venha aqui numa igreja em graça, debaixo do apostolado, falar para vocês que o diabo carregou Jesus no colo. Não é isso que ele vai falar? Eu não tenho autorização de Deus para isso. Quem está entendendo? Acabou? Era o último, né? Eu não tenho autorização de Deus para permitir que um adventista venha pregar numa igreja em graça. Ou, mais precisamente, no Ministério Graça Apostolado. Eu não tenho. Por quê? Por favor, antes de eu entrar no meu assunto, Filipenses capítulo 2. Eu não tenho autorização de Deus. Ele falou que foi na Batista, foi na Presbiteriana, foi na Metodista. Isso aí é um problema deles lá. Eu não tenho autorização de Deus. Eu não tenho. Você é louco? Ô Igor, se eu entregar o microfone do Ministério Graça Apostolado para um homem desse aí, que fala que o diabo carregou Jesus nos colos, eu acho que na hora Deus me reprova. Eu acho que não dura um minuto. Eu acho que não dura um minuto, Deus já me reprova, já me tira do ministério, faz igual fez com Saul, me destitui. Não, tenho certeza. Eu não sou louco de fazer isso, né? Se eu entregar o microfone para um pregador desse, eu vou ser reprovado na hora. Não vai ser o mês que vem, na hora eu vou ser reprovado por Deus. Você não está entendendo, irmão. Por isso que eu disse que eu não tenho autorização de Deus para entregar o microfone para um homem adventista desse nível, vir no Ministério Graça Apostolado. Se ele foi na Batista, o problema é da Batista. Se ele foi na Presbiteriana, Metodista, o problema é deles lá. Ele falou, eles sabem quem eu sou. Que eu sou adventista. Isso é um problema deles lá. No Ministério Graça e Apostolado, cujo mês eu sou pastor e apóstolo, eu não tenho autorização de Deus. E quando eu digo eu, você imagina os pastores abaixo de mim, né? Eu não tenho autorização de Deus para permitir, para entregar o microfone para um pregador desse. Eu não posso fazer isso. E eu estou ciente. É fazer isso e ser reprovado por Deus, na hora. Agora, por que eu não posso fazer isso? Filipenses 2, verso 2. Por causa disso aqui, ó. Olha o que diz o apostolado. Filipenses 2:2, Paulo disse, completai o meu gozo, Paulo falando para a igreja, completai o meu gozo, Filipenses 2:2, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Parou. Vocês acham que eu penso que o diabo carregou Jesus no colo? É claro que eu não penso, porque não está escrito, como é que eu vou pensar nisso? Está claro ou não está claro?
Então, Filipenses 2:2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Como pensar a mesma coisa? Como ter o mesmo modo de pensar? Quando você lê Romanos 1:5, fica claro, ó, recebemos a graça e o apostolado, coisa que a adventista não recebeu ainda, ou não está claro? Você acha que quem recebe a graça e o apostolado vai falar que o diabo carregou Jesus no colo? Está louco da cabeça? Está louco da cabeça, né? Você acha que quem recebe a graça, que é uma revelação de Deus, e o apostolado, que é o ensino da sã doutrina, vai falar uma aberração dessa? Vai rebaixar Jesus, chamar ele de esse, se dirigir a Jesus como esse aí eu posso. Se dirigir a Jesus, não como o rei dos reis, senhor dos senhores, mas como um anjo. Não dá, irmão. Quem está entendendo? Não. Adventista do sétimo dia, igreja ou seita? Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para quê? Para a obediência da fé. Nós, MGA, Ministério Graça e Apostolado, vou falar por nós, eu não posso falar pelos outros ministérios. Eu posso falar que são salvos pela graça, porque são ovelhas, filhos de Deus. Isso eu posso falar. Mas eu não posso falar por nenhum ministério na face da terra. Por nenhum. Agora, nós, do Ministério Graça e Apostolado, de fato, de verdade, estamos recebendo a graça e o apostolado para a obediência da fé. Nós estamos em obediência. Não, eu não quero uma medalha por causa disso, eu não quero um troféu. Não entenda errado. Nós estamos em obediência e todas as igrejas deveriam estar também. E as que não estão, entre parênteses, e são a maioria, fecha parênteses, estão em desobediência. Porque se quem recebe a graça, veja Romanos 1:5, se quem recebe a graça e o apostolado está em obediência, logo quem não recebe está como? Em desobediência, é ou não é verdade? Eu só estou lendo a palavra, ó. Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado. Coisa que a adventista não recebeu, a batista não recebeu, a presbiteriana não recebeu, a metodista não recebeu, universal não recebeu, quadrangular não recebeu, congregação cristã não recebeu, testemunho de Jeová não recebeu, Assembleia de Deus não recebeu. Quer dizer, eles não receberam. Os evangélicos não recebem a graça e o apostolado. Logo, não estão em obediência. Não é o que está escrito? Ou eu estou inventando igual esse homem aí? Não é o que está escrito? Simples assim. Ah, vocês pensam que vocês são o quê? Não, nós não somos nada, irmão. Ah, então só vocês. Não, irmão, não interpreta mal, irmão. É só você ler Romanos 1:5, que todas as Bíblias têm Romanos 1:5. Me desculpa, eu sou obrigado a falar a verdade e te ensinar a verdade como ela é. Quando você vê Romanos 1:5, se você não recebe, eu creio que você é um cristão, eu creio que você é um filho de Deus, eu creio que você é salvo, eu creio que você tem o Espírito Santo, eu creio que você vai morar no céu, eu creio tudo isso aí. Mas se você, Romanos 1:5, se a sua vida não está pautada em Romanos 1:5, se você não passou aqui ainda, você está lá em Mateus, você está lá em Marcos, você está lá em Levítico, você está lá na lei ainda. Se a sua vida não passou em Romanos 1:5, se não está fundamentada, alicerçada em Romanos 1:5, que é a graça de Deus em Cristo, e no apostolado de Paulo, o apóstolo dos gentios, você está em desobediência. Eu não estou dizendo que você não é salvo, estou falando que você está em desobediência. Ou não é isso que está escrito em Romanos 1:5? Eu não quero uma medalha nem um troféu, mas olha a minha pregação e olha o que esse homem está falando. O homem não cita um versículo, só fala besteira, só cita heresia, só fala interpretações loucas. Vamos ler um texto aqui, o Espírito Santo está me falando. Vamos lá em Pedro. Não dá para, desculpa abençoado, não dá para aceitar. Eu sou um pregador da palavra, do evangelho, e eu conheço a Bíblia. Só se ele não conhece. Vamos abrir um parênteses, vai. Será que ele não conhece a Bíblia? Vamos abrir um parênteses, hein? Para falar essas besteiras. Tudo bem, mas um crente não falaria isso. Um crente não falaria isso. Não vou nem falar ramificação. Um crente, um cristão, não falaria isso. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 1.
Olha, eu vou ler a Bíblia, a palavra de Deus, e vocês vão vendo se encaixa ou se não encaixa. É igual eu li Romanos 1,5. O que diz Romanos 1,5? Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Quem não recebeu, qual que é o contrário de quem não recebeu? Não está em obediência. Se não está em obediência, está como? Em desobediência. Desculpa aí, eu sou obrigado a falar. Se vocês estão em desobediência, o que tem a ver com isso? Vocês têm que obedecer a palavra. Vocês não são cristãos? Seja você qual for, qual ramificação for. Ou vai me falar que o catolicismo está recebendo a graça apostolado? Sabe me falar que a batista recebe a graça apostolado? Um pastor batista me falou assim, nós também pregamos a graça. Eu falei para ele assim, se vocês pregassem a graça, eu não seria igreja batista, não. Paulo pregava a graça. E vê se Paulo era batista. Está claro ou não está claro? Como sabem falar que vocês também pregam a graça? Como que você prega a graça se vocês falam que se não batizar não vai ser salvo? Que graça é essa que você prega? Você nem conhece a graça. Vamos falar a verdade. Você nem conhece a graça. Não te foi revelado ainda. Vocês estão lá em Jesus de Nazaré. Ainda não chegaram no Cristo ressuscitado. De Romanos 7, versículo 4. Vocês não chegaram ainda. Vocês estão lá no Jesus de Nazaré. De Mateus 1, de Mateus 4, de Mateus 6. Vocês estão lá ainda. Para vocês ele está andando lá em Nazaré ainda. Quando já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, já revelou a graça a Paulo, a sã doutrina. Só que vocês estão lá atrás ainda. É ou não é verdade? Isso é cronologia. De um modo cronológico, a teologia tradicional está atrasada. Está ou não está atrasada? E muito atrasada. A teologia evangélica, pelo amor de Deus, Senhor, revela, Senhor, em nome de Jesus, a teologia evangélica no Brasil. Não é igreja A, B, C ou D. A teologia evangélica. E eu não vou nem falar dos que estão pondo boneco dentro da igreja, fogueira santa, essas mentiras e aberrações. A igreja evangélica no Brasil está atrasada, anos-luz atrasada da graça e do apostolado. Está ou não está? Ainda estão no Deus te abençoe. Ainda não entenderam que Deus já abençoou em Cristo todas as vezes. Ainda estão no Deus te abençoe. Não está atrasada? Quando Deus já abençoou. Está atrasado ou não está atrasado? Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 1. Presta atenção. Eu vou ler e você vê se encaixa com o homem ali. Ó. Só te lembrando que ele não é o único, tá? No Brasil ele não é o único, nem no mundo, né? Nem no Brasil, nem no mundo, ele não é o único, está cheio. Por isso que esse assunto aí de seitas e heresias vai longe, né? Por quê? Eu vou falar de seitas e também de heresias. Tipo, fogueira santa é uma heresia, porque não tem na Bíblia, não existe. Ou alguém na Bíblia fez fogueira santa. Então é uma heresia. Está vendo o assunto? Seitas é uma coisa, heresia é outra, que é o assunto, nós estamos falando de quarta-feira. Segundo a Pedro 2, verso 1. Acompanha na sua Bíblia. Segundo a Pedro 2, 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Olha lá. Só falta ele falar prazer. Rodrigo Silva. Falsos mestres. O que um mestre faz? Ele traz um ensino. E ali não é um falso ensino? Quando ele diz que o diabo sentou no colo de Jesus... Não, desculpa, que como que é? O diabo carregou Jesus no colo. Não é um falso ensino? Quando ele diz que Jesus é o anjo Miguel, não é um falso ensino? Olha lá, segundo a Pedro 2, verso 1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, mas o dele está às claras, hein? Está no YouTube, está para o mundo inteiro ver, então não é encobertamente. Segundo a Pedro 2, verso 1. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Será que é o caso desse homem aí? Continua o texto. Negando até o Senhor que os resgatou. Negou ou não negou quando disse que o arcanjo Miguel que é o Senhor? Porque se Jesus é Miguel, então Miguel que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não negou o Senhor? Porque Jesus não é Jesus? E Miguel não é Miguel? Então ele negou o Senhor. Negou ou não negou? E as heresias destruidoras do verso 1? Olha aqui, ó. Segundo a Pedro 2, verso 1.
trazendo heresias. O diabo carregou Jesus no colo. Você quer pior heresia que essa? Você já ouviu uma pior que essa? Você quer pior? Pior, o diabo... Quer que eu faça de novo? O diabo carregou Jesus no colo. De onde esse homem tirou isso, meu? Você não está entendendo, meu. De onde ele tirou isso? Eu acho que nem num hospício o louco não fala isso. Eu acho que nem num hospício, meu, um louco não fala isso. Que o diabo carregou Jesus no colo. Você consegue se imaginar você numa igreja, numa congregação, ouvir um pregador falar isso? Você consegue imaginar você numa igreja cheia e o pregador falar que o diabo... Olha que moral que ele deu para o diabo, hein? Que já foi aniquilado pelo amor de Jesus. Hebreus 2,14. Você consegue imaginar você numa congregação, numa igreja, onde o pregador fala que o diabo carregou Jesus no colo? Você consegue imaginar ele? O diabo carregando Jesus no colo? Você consegue imaginar isso? Que é o que ele falou. Segundo a Pedro 2, verso 1. Trazendo heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre ti mesmo repentina destruição. Coloca o dedo no verso 2. Segundo a Pedro 2, verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa deles, e ele é um deles, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Você imagina chegando no céu, Deus saber que um homem está falando na igreja de Cristo que o diabo carregou Jesus no colo. Não vai ser blasfemado o caminho da verdade? A cara de Deus cai lá embaixo, né? Imagina que vergonha que ele passa diante dos anjos, né? Senhor, nossa, eu pensava que o Senhor era soberano, o Todo-Poderoso. O diabo, o Senhor ficou tão fraco. Ele falou, não falou fraco? Ele estava tão fraco que o diabo carregou ele no colo. Eu estou indignado com essa frase, hein? Está percebendo? Eu estou indignado com essa frase aí. Consegue perceber? Não dá uma revolta? Eu sou cristão, irmão. Eu sou cristão, eu sou crente. Eu creio na palavra de Deus. Eu defendo a palavra de Deus. Se tiver escrito, eu creio. Mas não dá para engolir essas besteiras, essas mentiras, essas heresias. Não dá para ficar quieto? E vou falar mais, hein? Agora os pastores do Ministério Graça Apostolado, todos, pastoras para todos, pastor. Se vocês não combater essas mentiras, vai ficar difícil nós andar junto, hein? Vai ficar difícil, por causa do Filipenses 2:2, de ter o mesmo modo de pensar. Como é que eu combato mentiras e vocês não vão falar nada? Posso ouvir um amém? Nós vamos ter um seminário aqui em junho só para pastores, e eles estão me ouvindo agora. Só para pastores do Ministério Graça Apostolado. Se não combater essas mentiras e heresias, se eu morrer, vai virar o que isso aqui então? Se eu morrer, o que vai acontecer com a igreja de Cristo? Se vocês não tiverem o mesmo modo de pensar, o mesmo punho, a mesma garra. Amém? O Jesus adventista, ele não concluiu a obra na cruz. O adventismo tem uma teoria, uma doutrina da Ellen G. White, de que a expiação da cruz, ou seja, a obra da cruz, começou em 1844. O que é mais uma aberração e mais uma heresia. Então, eu não vou ter tempo, mas eles pegam um texto daqui, texto dali, pega Daniel, igual aqueles que fazem continha de que Jesus voltou e dá 200 textos. Fica juntando um monte de texto para falar que Jesus voltou. O adventismo é uma coisa. Pega um monte de texto, pega Daniel, pega não sei o quê, pega Zacarias, pega não sei o que lá, pega Apocalipse, junta um monte de texto, chegou numa continha de que 1844 começou a expiação na cruz. Isso é mais uma heresia grotesca. Não começou a expiação da cruz em 1844. Por quê? Porque a expiação não começou, ela já terminou quando Jesus morreu na cruz. Você quer a base bíblica?
João 19:30. O próprio Jesus disse na cruz: tudo está, o quê? Consumado. Então como é que vocês falam que a expiação começou em 1844, se Jesus disse que tudo está consumado? Vocês estão chamando Jesus mentiroso? Ah, esqueci que vocês não creem na Bíblia, se a Ellen Goodwhite não assinar embaixo, né? E ela não assinou, né? Jesus falou tudo está consumado, e ela disse que começou em 1844. Eu fico com a palavra de Deus com Jesus. Tem mais alguém? Por isso que eu li 2 Coríntios 11:4. Por isso que eu li 2 Coríntios 11:4. Se alguém for pregar-vos um outro Jesus. Eu fico imaginando se eu fosse começar a minha vida cristã na igreja adventista. Se eu fosse começar. Se eu começar e chegar lá e começar a ouvir essas coisas. Que a obra da cruz, a expiação, ou seja, o efeito, começou em 1844. Eu ia falar, ô professor, ô mestre, professor, e os que morreram antes de 1844? O que eles iam falar? Porque Jesus na cruz resolveu os que morreram antes. Como que ele resolveu? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:18-19. Então, quando Jesus morreu na cruz, Deus Pai resolveu o pecado do passado, do presente e do futuro. Mas na Adventista, Jesus ainda não. Na Adventista, Jesus está procurando quem que ele vai perdoar os pecados ainda. Então a obra da cruz não está consumada. Estão percebendo a heresia? E eu te pergunto, como que as pessoas creem nessas coisas? Então, porque eu li o Pedro aqui, ó. E muitos seguirão suas dissoluções. E por causa dele será blasfemado o caminho da... É mole? A obra da cruz, ela não foi iniciada em 1844, como diz a Adventista. A obra da cruz começou em Cristo e terminou em Cristo. Por isso que Paulo disse em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. A lei terminou em Cristo. A expiação, a obra da cruz terminou em Cristo. Eu sou obrigado a falar. Aliás, está nos meus livros essa explicação. Você pode suportar? Deus não está salvando mais ninguém, irmão. Igual os evangélicos falam, houve 2 decisões ontem, e naquela igreja houve mais 5 decisões, Jesus salvou 3 ontem, hoje ele salvou mais 4. Sério mesmo, você acha que Jesus está salvando hoje, irmão? Seja inteligente. Se Jesus está salvando hoje, então ele está morrendo hoje. Jesus não está perdoando mais, irmãos. Ele já perdoou de uma vez na cruz, quando ele morreu. É o que diz, abre em Hebreus 10, por favor. Fica claro que a igreja adventista é mais uma igreja da lei, quem que não sabe disso? Hebreus 10, olhem aí. Hebreus 10, versículo 10. É impossível não entender, só não entende quem não lê a Bíblia. Parece que o pastor aí não lê a Bíblia. Tanto é que ele não citou um versículo. Olha quantas heresias ele trouxe e não citou um versículo. Veja comigo Hebreus 10, verso 10, na sua Bíblia, qualquer Bíblia, católica, evangélica, qualquer Bíblia. Hebreus 10, 10. Nessa vontade, Hebreus 10, verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados. Como? A pergunta é essa, como? Temos sido, quer dizer, fomos santificados. Alô, fomos quem, irmãos? Você tem que entender. Esse é o problema de não estar debaixo do apostolado. Está entendendo? Qual o problema de não estar debaixo do apostolado? Que não é salvo? Não. Salvo ele é. Nem sabe o que é salvo. Nem entende o que é salvo. Porque não está debaixo do apostolado. O problema de não estar debaixo do apostolado, que é o caso dos evangélicos, é de não entender plenamente o que está escrito. Um versículo diz tudo. Hebreus 10, 10. Nessa vontade é que temos sido, na língua portuguesa, fomos. Fomos o quê? Santificados. Para aí. Fomos quem? Quem fomos? Os filhos de Deus, né? Amém, abençoado? Mas esses filhos de Deus não são somente nós. Todos os filhos de Deus para a salvação.
os que já morreram, os que estão nascendo, os que vão nascer. Se não fosse assim, Jesus teria que morrer de novo pelos que vão nascer. Mas está aqui, ó, nessa vontade, Hebreus 10:10, é que temos sido santificados. Como? Pelo batismo nas águas? Por aceitar Jesus? Por passar a congregar numa igreja? Por começar a ler a Bíblia? Não. Como é que fomos santificados? Hebreus 10:10, pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, através da sua morte na cruz, feita uma vez por todas. Então quer dizer que Jesus não vai morrer de novo por quem ainda vai nascer. Por isso que Hebreus 10:14, vai lá para o verso 14, por isso que Hebreus 10:14 diz o quê? Com uma só oferta. Oferta quer dizer, ele deu a vida, né, na cruz. Hebreus 10:14. Com uma só oferta, o que ele fez? Aperfeiçoou, verbo no passado. Ele não aperfeiçoa, ele não aperfeiçoará, ele aperfeiçoou, ele salvou, ele abençoou, ele justificou, ele santificou, tudo no passado. Por quê? Porque ele já morreu abençoado. Então a obra da cruz já está consumada. E mais uma vez a adventista está errada em suas doutrinas. Está claro ou não está claro? Mais uma vez está equivocada. Hebreus 10:14, com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Já estamos santificados. Por quê? Por causa de Hebreus 10:10. Temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Eu penso que é impossível alguém não entender o que está escrito. Eu penso que é impossível. Dentro do apostolado, debaixo do apostolado. Amém, abençoados? Se você olhar para Romanos 4:25, eu vou só citar, você marca no seu caderno. Romanos 4:20, eu estou falando isso porque o adventista fala que Jesus ainda vai perdoar os pecados, ainda está perdoando o pecado. E muitos evangélicos pensam assim também, né? Que Jesus, hoje Jesus perdoou seus pecados. Mas de que pecado você está falando, hein? Ah, porque eu menti, porque eu roubei. Não, isso aí são obras da carne que você plantou, você vai colher. Mas ele não está perdoando pecados? Quais pecados? Os seus? Mas ele não morreu pelos pecados? Não pelos seus. Ele morreu pelos pecados daqueles que tinham sido separados de Adão. Nós, na nova aliança, não nascemos separados de Cristo. Nós já nascemos reconciliados com Deus em Cristo, disse Paulo em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Por isso que no verso 17 ele diz que nós somos nova criatura. Está claro ou não está claro? Bíblia, irmão, Bíblia, revelação da palavra. Não é ficar enchendo linguiça com mentira e com heresia. Amém? Então Romanos 4:25 diz o quê? Que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Parece que não conhece a Bíblia, eu fico quase que escandalizado. Mas um teólogo está cego ou não enxerga? Eu fico sem explicação. Como que um teólogo em tal nível, com muitas Bíblias nas mãos, anos de estudo, com essas aberrações e heresias grotescas e escandalosas e destruidoras, como diz Pedro. O Jesus adventista ainda está investigando, eles usam esse termo, investigando os pecados. Deixa eu ver seus pecados, para ver se eu vou perdoar ou não. Está quase uma congregação cristã, né? Até que ele vai encontrar um pecado imperdoável, né? É um Jesus. Alô, é um Jesus da Bíblia, abençoado? Vamos ver o Jesus da Bíblia? Abre em Hebreus 1. Vamos ver o Jesus da Bíblia, por favor. Abre em Hebreus 1. Na verdade, no meio evangélico, tem heresias que outras também têm, né? Parece que eles compartilham as heresias, né? Hebreus 1, verso 3, veja na sua Bíblia. Independente da versão ou tradução, veja na sua Bíblia. É que o evangélico não entendeu ainda que o que eles pregam e ensinam está atrasado, né? Os evangélicos, 99%,
ainda não entenderam, não perceberam que o que eles pregam e ensinam estão atrasados. Por quê? Romanos 6,14. Porque nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Nós não estamos antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. Ué, se nós estamos depois da cruz, como você pode estar fundamentando antes da cruz? Se nós estamos na graça, como você pode trazer fundamentos da lei? Esse que é o problema do evangélico. Misturar doutrinas. E eu fico escandalizado porque estudam, tem faculdade, a Assembleia de Deus tem faculdade, a Batista tem faculdade, a Metodista tem faculdade, e todos falam a mesma coisa, e todos estão vivendo só de tradições religiosas. Para que a faculdade? A faculdade para aprender a ser batista? Faculdade para aprender a ser pentecostal? A faculdade para aprender a ser metodista? Faculdade não era para aprender a se tornar um cristão, um homem de Deus cheio do Espírito Santo, para anunciar a verdade com coragem? Não era para ser isso? Mas a pessoa vai fazer faculdade para voltar, para aprender a ser religioso, para aprender a ser denominacional. Vai fazer faculdade para aprender a ser parcial, para ficar defendendo com unhas e dentes denominações. Porque ele defende denominações. Eu fui pregar na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, e eles sabem que eu sou. Está defendendo denominação. Eu estou pensando que você é um cristão, como Paulo era. Um homem de Deus, como Elias, como Moisés, como Abraão, como Davi, como Isaías. Estou pensando que você é um homem de Deus. Você não está vendo que diante de Deus não existe placas denominacionais? Ou só eu que percebo isso? Você não está vendo que Deus não conhece Batista, Presbiteriana, Quadrangular, MGA? Deus não conhece isso aí. Ele conhece a igreja, cuja mesma Cristo é o cabeça. Diz Efésios 1:22. Ou só a minha Bíblia que diz isso? A questão que eu enxergo e vocês não. E eu estou citando o endereço. Vai marcando, vai anotando. Vê se em Efésios 1:22 não diz que Cristo é o cabeça da Batista, da Quadrangular, da Presbiteriana. Não, ele é o cabeça da igreja. Deus não vê denominação, Deus vê a igreja comprada pelo sangue de Jesus. Ou só eu que vejo isso? Então, você consegue me entender um pouquinho? Fala aí que você me entende, vai. Para eu dormir em paz. Caramba, parece que eu estou falando grego. Quantos batistas me ouvem? Quantos presbiterianos me ouvem? Quantos pentecostais me ouvem? Quantos? Mas vai continuar cego até quando? Até quando vai continuar cego? Ouvindo a verdade e vivendo de tradições, de rudimentos necessários à salvação. Até quando? Comendo pãozinho e tomando um pouquinho de suco, pensando que agora você está em comunhão com Deus. Você não conhece o Espírito Santo mesmo, hein? Seus anos de igreja não estão valendo para nada. Não está valendo para nada. Porque tantos anos até hoje não está entendendo nada. Também um lugar que não ensina nada, né? Vai entender o quê? Só ensina história. E Jesus nasceu em Belém, e os 3 reis irmãos. Só ensina história. Não ensina a revelação da palavra, que é o Evangelho de Cristo. Como é que vai entender? É ou não é verdade? Você não está percebendo que o que eu prego aqui não é novidade? Isso teria que ser normal em todas as igrejas. Todas! Todas! O Papa tinha que pregar isso aí. O cardeal, o bispo, o evangelista, o pentecostal. Todos tinham que... Ou a Bíblia é diferente? A Bíblia é diferente? Então por que não pregam? Por que não ensinam? É isso que me deixa escandalizado. Hebreus capítulo 1, por favor. Eu tenho mais uns 5 minutos aí. Olha aqui Hebreus 1. O verso 3 diz o quê? Tem caneta aí? Nossa, o pastor fica nervoso, o pastor está bravo. Eu não estou bravo, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu tenho autoridade de Deus para ensinar a verdade e combater mentiras e heresias. No meio da igreja de Cristo. Eu tenho autoridade para ir lá, a mesma unção que Gideão tinha. Para derrubar os altares de Baal. Isso aí é altar de Baal, hein? Isso aí é altar de Baal. Essas mentiras, aberrações, essas heresias, isso é altares de Baal. Eu estou aqui derrubando. Porque falar que o diabo carregou Jesus no colo, isso são altares de Baal. Não é a igreja de Cristo. Falei. Hebreus 1, versículo 3. Porque eu fico escandalizado, parece que o que eu falo aqui parece que é uma coisa do outro mundo. Os evangélicos, sabe, parece que eu estou lá no além. E a Bíblia é a mesma. Olha aqui, ó. Eu vou ler Hebreus 1, 3.
Ó quanto tempo que eu estou falando que eu vou ler Hebreus 1:3. Ó, a caneta na mão. Ó. Hebreus 1:3. O Filho, em maiúsculo, diz respeito a Cristo. Amém? Não é arcanjo Miguel não, hein? Tá claro ou não tá claro? Hã? Jesus, arcanjo Miguel, não dá, né? Então nem salvo ele é, né? Porque Miguel não morreu para salvar ninguém. Hebreus 1:3. O Filho, circule aí o Filho, tá? Cristo. Quem? Cristo. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da sua glória. Da sua. Esse sua teria que ser em maiúsculo, que diz respeito à glória do Pai. Lembra do Efésios 1:3? Bendito seja o Deus e Pai. Logo, em Hebreus 1:3, esse sua diz respeito ao Pai. Então, o Filho, que é Cristo, que é o próprio Pai, porque Ele e o Pai são um, tá entendendo? O Filho, Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Cadê os testemunhos de Jeová? Eles não vieram hoje? Porque os testemunhos de Jeová falam que Jesus não é Deus. E Hebreus 1:3 diz na Bíblia Testemunho de Jeová que o Filho, que é Jesus, é a expressa imagem de Deus. Ou seja, quando você se olha no espelho, quem que você vê no espelho? A sua própria imagem. Não é? Ou quando você se olha no espelho, você vê quem? Você não vê a sua imagem? Mesma coisa, quando o Filho, que é Cristo, se olha no espelho, entre aspas, ele é a imagem de Deus. Fica claro que Jesus é o próprio Deus, mas os cegos, testemunhos de Jeová, não entenderam isso ainda. Porque estão cegos, não enxergam. Por isso que Paulo orou em Efésios 1, para que tivessem olhos iluminados. Eu oro por todos os evangélicos, né? Para que tenham olhos iluminados, porque a Bíblia é a mesma, né? Amém, abençoados? A Bíblia não é a mesma? Efésios não. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cadê a caneta? Hebreus 1:3, parte B. Para o adventista que pensa que Jesus ainda está procurando pecado para perdoar. Eles falam isso, que Jesus está procurando pecados a quem perdoar. Vamos ler Hebreus 1:3, parte B. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Havendo feito. Já fez. Como é que um pregador pode pensar, ou falar, ou ensinar que Jesus ainda está perdoando pecados? Então ele está morrendo ainda. Porque se Jesus perdoa pecados hoje, então ele está morrendo hoje. Se Jesus está salvando hoje, então ele está morrendo hoje. Mas a Bíblia diz que ele já morreu e que tudo já está consumado. Como que fica então o entendimento? Quem é ovelha? Porque em Mateus 25 fala de ovelha e de bode. Quem é ovelha nesta nova aliança? Ao nascer, já nasce perdoado, justificado, santificado, porque tudo já está consumado. Difícil entender isso? Logo, se tudo já está consumado, quem é ovelha e nasce debaixo da nova aliança, já nasce salvo. Por isso que Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos. É difícil entender isso? Hã? E por que os evangélicos não entendem? Estão com uma venda nos olhos. Como é que estão fazendo apelo ainda para quem quer ser salvo? Não estão fazendo? Como é que se faz apelo para quem quer ser salvo? Não lê a Bíblia. Eu não falei que eles estão atrasados? Como é que você faz apelo para quem quer ser salvo? Ao invés de você falar para ele, pela graça você é salvo, você já é abençoado. Jesus já morreu por você, já te santificou. Ao invés de falar o que Jesus já fez, mentem equivocadamente, dizendo que Jesus vai fazer ainda contrário ao que está escrito. Não é? Parece que só eu que vejo isso. E a Bíblia é a mesma. Vamos terminar com Hebreus 1:3. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Em outras palavras, Hebreus 1:3 é a confirmação de João 19:30, de que tudo já está
consumado. Está claro ou não está claro? É fácil entender as coisas, né? E para terminar a ministração de hoje, o Jesus adventista não garante salvação plena agora. Adventista, como muitos evangélicos, se você perguntar, você tem certeza da salvação? Muitos gaguejam, muitos tremem. Um dia um homem falou assim, Deus que sabe. Como é que Deus que sabe? Eu falei para ele, então eu também sei, porque eu já li Efésios 2,8, que pela graça eu sou salvo. Como é que Deus que sabe? Está entendendo? Então, Deus sabe, eu também sei. Tem mais alguém aqui que sabe também? Que é salvo pela graça de Deus? Ele jogou em Deus. O Jesus adventista não garante salvação. Quer dizer, o crente não sabe se será salvo até o fim. Ele não sabe. Porque na mente deles, o que eles pensam? Vai que eu dou uma escorregada, né? Aí eu perco minha salvação. Vamos ler Hebreus, por favor, para terminar. Ainda em Hebreus. Hebreus capítulo 5, para terminar a ministração hoje. Vou continuar semana que vem. O assunto hoje, adventista do sétimo dia. E o objetivo não é falar mal de uma pessoa, mas desmascarar mentiras e heresias à luz da palavra de Deus. Eu não sou o dono da verdade, mas eu conheço a verdade. E falar que Jesus foi carregado pelo diabo no colo, não dá para engolir, irmão. Amém, pessoal? Dá para engolir uma dessa? Dá para aceitar? Não tem condição, né? Não tem condição. Né? Vamos terminar com Hebreus 5, versículo 9. Para quem está com medo de perder a salvação. Para quem não tem certeza da salvação. E muitos evangélicos não têm certeza da salvação. Muitos não têm certeza. Vamos ler Hebreus 5, 9 para terminar a ministração de hoje. Hebreus 5, 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, diz respeito de Jesus. Eu preciso dessa explicação, porque senão a pessoa não sabe de quem está falando. Né? Muitos têm a Bíblia e não entendem a Bíblia. Hebreus 5, 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, cadê a caneta? Sublinha aí. Veio a ser o autor da eterna salvação. O que tem de crente que pensa que perde a salvação não está escrito no gibi. Teve um pastor no Facebook que ficou discutindo, brigando comigo. Até que eu tive que bloquear ele, porque é intransigente, é burro que nem um cavalo, aí não dá para ficar conversando assim, né? Salmo 32, 9, né? Não sejais como uma mula que não tem entendimento. O pastor achando ruim que a salvação é eterna, que Jesus salvou ele eternamente e que ele não vai perder. O pastor achou ruim. Eu estou te falando. Uma frase que o pastor falou para mim. E o meu direito de rejeitá-lo? Falei, vixe, isso é mula mesmo, não tem jeito de conversar com uma pessoa dessa. Eu já li o Salmo 32, 9. Não sejais como a mula que não tem entendimento. Um homem que se diz pastor, abre parênteses, logo ele conhece a palavra de Deus, fecha parênteses. Falar e o meu direito de poder rejeitá-lo, tem que bater nele com um gato morto, né? Quando o gato miar, você para de bater. Não tem que bater com um gato, não tem que dar uma surra num pastor desse? Pode chamar de pastor um homem que fala uma palavra dessa? Que blasfêmia! Cadê o meu direito de poder rejeitá-lo? Eu estou dando glória a Deus que Ele me escolheu antes da fundação do mundo, porque ainda bem que Ele não confiou em mim. E se eu escolhesse caminho errado? Glória a Deus que Ele me escolheu antes da fundação do mundo, que Ele me predestinou. E o homem está achando ruim, meu. Tamanha fortaleza na mente dele. Coitado das ovelhas, está sendo pastoreada por uma pessoa dessa. Vamos terminar? Hebreus 5, 9. Tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor. Sublinha na sua Bíblia aí, ó. Vamos terminar em 1 minuto. Sublinha aí, ó. Hebreus 5, 9. Veio a ser o autor da eterna salvação. Por favor, está escrito ou não está escrito? Ou eu estou inventando e mentindo? Sua Bíblia não tem Hebreus 5, 9? Dizendo que a salvação é eterna? Aí eles falam assim, mas é para todos que lhe obedecem. E as ovelhas fazem o quê? Só tem ovelha e bode. O que a ovelha faz? Não obedece? O que Jesus disse em João 10, 27? Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Jesus não falou? Eles acham ruim que a salvação é eterna. Eles querem porque querem ter o direito de perder a salvação a qualquer momento, a qualquer hora. E eu estou dando glória a Deus que Ele me salvou para sempre.
Vamos ficar de pé, eu vou continuar semana que vem. Senhor Jesus, está escrito e eu creio, no seu manto e na sua coxa, o Senhor é o único que tem um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nem querubim, nem serafim tem tal nome, porque Paulo disse em Filipenses 2 que o Senhor recebeu o nome dado acima de todos os nomes, para que o nome de Miguel, Gabriel, não, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Gabriel, que Miguel, não, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te reconhecemos, nós te exaltamos e te louvamos, pois aprendemos com Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pois nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Assim está escrito e assim nós somos diante do Pai, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém, abençoados? Você que não quer viver mais na mentira, você que não quer viver mais enganado, existe um ministério aqui em Santo André, São Paulo, Brasil, que prega a palavra como ela é, que ensina como ela é. Nós não somos parciais, não somos denominacionais, nós somos homens de Deus, que somos tementes a Deus, que servimos a Deus com reverência e santo temor. Você que quer andar na verdade, você que ouve a verdade, quer andar, não quer viver de mentiras, não quer ser enganado com heresias, Ministério Graça e Apostolado, no Facebook, no YouTube e aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Toda quarta-feira, 7h30, todo domingo, às 6 horas da tarde. Aqui no Ministério, se tiver escrito, eu creio. Graça e paz, até domingo, abençoados. Glória a Deus por cada um de vocês.